Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre o Uzbequistão e hoje a gente vai tratar sobre as políticas linguísticas na mídia e no meios de comunicação. Eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Então, antes de começar, a gente precisa diferenciar os dois tipos de linguagem que existem dentro das mídias e dos meios de comunicação no Uzbequistão. O país apresenta duas linguagens. Existe a linguagem artística, que é mais falada no cinema, no teatro e nas novelas, e essa linguagem ela vai se aproximar mais da língua falada do dia a dia. Enquanto a linguagem que é falada no meios de comunicações oficiais e jornais é a linguagem publicístico, que ela é uma linguagem um pouco mais formal. Hodisalar tafsiloti bilan tanishtiramiz. Mo'g'uliston prezidentining mamlakatimizga tashrifi O'zbekistonga dam olishga kelgan teraktdan jabr chekkan rossiyalik bolalar Janubiy Koreyadan keltiriladigan 6 ta tezyurar poyezd zominda o'tkaziladigan xalqaro festival 23-iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyurgan Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xerelsuh bugun Ko'ksaroy qarorgohida rasmiy kutib olindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xerelsuhning samarali muzokaralari yakunida ikki tomonlama O'qib harakat qilaman. Sarvar Karimov shunaqa rejissyorlar qatori turadi men uchun. Ular bironta loyihaga chaqirib qolsalar, men puliga ham, ssenariyga ham, rolga ham qaramasdan shunda uchib boraman har doim, chunki bu odam haqiqiy professional hozirgi kunda juda ham noyob. Inson sifatida ham juda ajoyib odam. Kinolari chiqqaniga oxirgi kinolari 4, 5, 6 yilmi bo'ldi, balki adashayotgandirman. Sarim qomat Dilbarim oxirgi mana mualliflik kinolari. Undan keyin ko'p podkast edim, o'nlab podkastlar chiqdilar, hammasida kino haqida gapiradilar, pozitsiyalarni beradilar va shundan Sarvar aka. Bom, agora que a gente soube diferenciar a linguagem artística da linguagem publicística, eu vou falar um pouco sobre as leis. Então, a Constituição do Uzbequistão, ela prevê a liberdade de pensamento e expressão. Lá no artigo 67 da Constituição, diz que a mídia é livre e opera de acordo com a lei, e que a censura é proibida. E sobre as leis em cima da língua, existe a Lei de Mídia de 2007, que diz no artigo 5 que os meios de comunicação devem exercer suas atividades em conformidade à lei de língua oficial. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa sobre essa lei, eu recomendo você ir no primeiro vídeo dessa série de vídeos e assisti-lo, porque lá eu explico ela um pouco mais. Não é obrigatório, mas eu recomendo se você quiser ter um contexto maior sobre o assunto, de como é essa questão de linguagem no Uzbequistão. Agora, passando dessa lei, a própria lei de língua oficial, ela vai ter 3 artigos que vão regulamentar essa questão de linguagem nos meios de comunicação. O artigo 16 diz que as emissões de rádio e televisão serão produzidos na língua oficial, bem como nas outras línguas. O artigo 17 diz que as publicações serão mantidas na língua oficial, mas tendo em conta as necessidades também em outra língua. E por último, o artigo 18 diz que as mensagens postais e telegráficas são redigidas na língua oficial ou à escolha do cidadão, noutra língua. Porém, essas leis não obrigam os meios de comunicação de ser bilíngue, mas esses meios eles devem permitir as publicações em qualquer outro idioma. Agora um pouco mais sobre os meios de comunicação, eu vou falar dos jornais. Os jornais físicos, antes da independência, haviam muitos em russo e uzbek. Muitas organizações jornalísticas tinham versões em russo e em uzbek. E esses sistemas continuou nos principais jornais ditos oficiais. Porém, desde então, a imprensa ela vem sofrendo um colapso nesse meio de comunicação, e isso é independentemente do idioma que é usado no jornal. E então, atualmente, existem 400 jornais, e desses jornais,
apenas 20 são os mais lidos no país. E a maioria ainda continua sendo uzbek e russo, desde a época da independência até antes. Esses dois idiomas continuam sendo os principais nesse meio de comunicação. Mas também existem outros jornais bilíngues, como esses que eu estou mostrando aqui embaixo. Esses 5 aqui são jornais bilíngues. E também existem jornais inglês e uzbek no país. Um deles seria a BBC, que é bem presente no país. E sobre os jornais de minorias étnicas, infelizmente eu não achei nada online. Até no site que eu estava fazendo a pesquisa sobre as leis de meios de comunicações, citam o Avaz Tadjik, que é um jornal em Tadjik, mas infelizmente eles não têm publicações atualizadas desde 2013. Agora, a rádio. A rádio no Uzbequistão possui 2 tipos, possui as rádios estatais e as rádios independentes. As estações presentes em Tashkent apresentam notícias em russo de hora em hora. E a rádio Dostlik, que significa canal 3, faz as suas transmissões em vários idiomas falados e nacionalidades residentes no Uzbequistão. E o governo uzbek ocasionalmente bloqueia ondas de rádio de estações originárias da Rússia quando são muito críticas às políticas do Uzbequistão. Outras também existem nas independentes, elas também recebem o nome de rádios privadas. E muitas delas vão falar de acordo com o idioma da região, porque existem muitas rádios privadas que são de algumas províncias do país, não necessariamente passam em todos os países. Todos os países não, perdão, toda a região do Uzbequistão. Algumas são só apenas de pequenas regiões do país e não tem tanto alcance. Geralmente essas rádios, como eu falei, são privadas e, consequentemente, são independentes. Não tem apoio do governo monetário. Agora, na televisão, os canais de televisão nacionais transmitem exclusivamente em uzbek, com exceção de um noticiário que transmite de meia hora em russo. E as minorias linguísticas, elas utilizam de redes sociais como Vkatube e Rutube como meio televisivo. Lá elas encontram suas novelas, seus jornais, tudo de forma independente. E, para não prejudicar as pessoas que ainda desejam falar o russo e ouvir, sua programação em russo, o governo incentivou o uso de televisões a cabo. E esses canais de TV, eles abriu um grande leque de programas, obviamente, de principalmente programação internacional. Então, está presente no Uzbequistão canais como CNN, TNT, ESPN, BBC, mas o maior canal de televisão a cabo do Uzbequistão é o Kamalak TV, com nada menos, de 10 canais russos e internacionais. Então é isso, pessoal. Infelizmente esse vídeo ficou um pouco curto e um pouco com menos informação em comparação aos outros vídeos, mas é porque realmente as informações são um pouco escassas sobre esse assunto na internet. Infelizmente, eu não tenho um VPN para jogar minha localização para o Uzbek, com certeza isso facilitaria muito, mas infelizmente eu não tenho. Mas as informações foram essas que eu consegui achar referente a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vem se aproximando ao final dessa série. A gente tem mais 2 vídeos aí a serem produzidos e postados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também recomendo vocês assistirem os outros vídeos que estão sendo produzidos pelos outros alunos
da matéria de políticas linguísticas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!